Bom dia, é hora da informação na TIM. Seja bem-vindo às notícias a esta hora. O dia de ontem, 16 de abril, foi marcado por 12 acontecimentos. A detenção da antiga ministra do Trabalho, bem como antiga governadora da província de Sofala e ex-embaixadora de Moçambique em Angola, Helena Taipo, que é acusada de ter recebido 100 milhões de meticais ilegalmente do INSS. O dia 16 foi marcado também pelo julgamento de Nini Satar por falsificação de passaporte. Estas são duas notas que vai poder ver aqui o seu desenvolvimento ainda neste jornal. Para já, nós vamos lhe atualizar sobre as temperaturas mínimas e máximas para que saia de casa de acordo com o estado de tempo da sua cidade. Vamos ver as temperaturas máximas e mínimas. A cidade de Maputo hoje acordou com um pouco de chuviscos e a previsão é que isso continue durante todo o dia. A mesma previsão de ocorrência de alguns aguaceiros, embora haja também previsão de céu limpo, é para todas as outras regiões do país, ou seja, a previsão de ocorrência de aguaceiros para a zona sul, centro e norte. Realização, vamos ao tempo aqui na tela. Já temos o tempo disponível. Começamos mesmo pela parte norte do país, na cidade de Lixinga, onde vamos registrar uma máxima de 24 graus e uma mínima de 20. Para Pemba, a previsão é de 31 de máxima e 27 de mínima. Nampula vai registrar uma máxima de 30 e uma mínima de 21. Em termos de comportamento do tempo, espera-se céu pouco nublado, localmente muito nublado, aguaceiros e chuvas locais em regime fraco. Vento de sueste a nordeste, fraco a moderado. Vamos para a zona centro do país, falamos de Tete, Quelimane, Chimoio e Beira. Tete, a província mais quente do país, será mais quente hoje também, a registrar 37 graus de máxima e 26 de mínima. Quelimane vai registrar uma máxima de 33 e 25 de mínima. 26 e 19 são as temperaturas máximas e mínimas para a cidade de Chimoio. Beira, finalmente, na zona centro do país, vai registrar uma máxima de 31 e uma mínima de 24. Em termos de comportamento do tempo, espera-se céu nublado, aguaceiros e chuvas locais em regime fraco e moderado, acompanhados de trovoadas em Manica e Sofala, bem como na província de Tete. Vento de sueste a nordeste, fraco a moderado, soprando com rajadas moderadas no norte do Sofala e sul da província da Zambésia. Enquanto isso, em Xai-Xai, Inhambane, Maputo, as temperaturas serão para Xai-Xai de 29 de máxima e 22 de mínima. Inhambane vai registrar 30 de máxima e também 22 de mínima. E finalmente Maputo vai registrar 27 de máxima e 21 de mínima. Nesta região do país, no que toca ao comportamento do tempo, espera-se céu nublado, com momentos de pouco nublado, continuação de aguaceiros fracos, com trovoadas e chuvas locais que podem ser em regime moderado no norte da província de Gaza e Inhambane. Vento de leste a sudoeste fraco a moderado, soprando com rajadas em Gaza. Aqui um aviso de pequena subida de temperatura máxima no norte de Manica, sendo sem alteração significativa para o resto do país. Atualizamos assim as temperaturas mínimas e máximas para o dia 17 de abril de 2019, bem como o comportamento do tempo para o dia de hoje. Avançamos com as notícias e mesmo para uma das notícias de destaque deste Jornal da Manhã. Helena Taipo foi detida em Maputo na tarde de ontem. A antiga governante é acusada de ter desviado cerca de 100 milhões de meticais do Instituto Nacional de Segurança Social em 2014. É exonerada no passado dia 27 de março pelo presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse, do cargo de embaixador de Moçambique na República de Angola. Helena Taipo é acusada de ter desviado cerca de 100 milhões de meticais do Instituto Nacional de Segurança Social em 2014. Recentemente, a antiga governante foi ouvida pelo Gabinete de Combate contra a Corrupção. Segundo a acusação do Ministério Público, o valor terá sido desviado pela antiga ministra do Trabalho dos cofres do Instituto Nacional de Segurança Social em troca da assinatura de contratos de investimentos imobiliários e prestação de serviços entre o Instituto e diversas empresas.
Além dos desvios, Taipo terá também recebido ajudas de custos indevidas. Helena Taipo foi ministra do Trabalho nos 2 mandatos de Armando Guebuza e de 2015 a 2018 foi governadora da província de Sofala. Segundo Carta de Moçambique, esta não é a única detenção desta terça-feira. Lúcio Sumbana, filho do político empresário António Sumbana, atualmente membro da Assembleia Municipal de Maputo, terá sido detido no âmbito do processo que investiga o caso de corrupção envolvendo Helena Taipo. Helena Taipo é detida 20 dias depois de ter sido exonerada do cargo de embaixadora de Moçambique em Angola pelo Presidente da República, uma exoneração que permitiu que se avançasse com diligências para a sua acusação. Nini Satar começou a ser julgado ontem, Nini Satar foi capturado na Tailândia no ano passado e é acusado agora de 3 crimes. Nini Satar é acusado de violar as regras de liberdade condicional, uso de passaporte falso e de falsa identidade. Ao todo são 3 arguidos que estão a ser julgados, nomeadamente Momad Abdul Satar, mais conhecido por Nini Satar, Saim Momad Aslam e Cidália Esmeraldo dos Santos. A data dos fatos, a funcionária do Serviço Nacional de Migração, responsável pelo setor de produção de passaportes biométricos, Cidália Esmeraldo dos Santos, teria facilitado passaportes biométricos a vários cidadãos, incluindo a Momad Abdul Satar, mais conhecido por Nini Satar. Já Salim Momad Aslam é acusado de ter sido a pessoa que pediu a emissão de passaporte biométrico contendo os seus dados de identificação civil e autorizou que o mesmo contasse a fotografia, autorizou que no mesmo constasse a fotografia de Nini Satar. Por questões de segurança, o julgamento decorre na penitenciária de máxima segurança, vulgo o BO. Com relação ao julgamento deste caso, jornalistas já reclamam a falta de acesso ao mesmo. Avançamos com outras notícias. No âmbito do cumprimento do memorando de entendimento assinado no passado 6 de agosto de 2018, a RENAMO submeteu uma lista de 10 oficiais para serem integrados em cargos de chefia e comando dentro da PRM. O líder da RENAMO, Ossufo Momad, convocou esta terça-feira uma teleconferência a partir da Serra da Gorongosa, onde anunciou que no âmbito da implementação do memorando de entendimento assinado a 6 de agosto de 2018 entre esta formação política e o governo de Moçambique sobre questões militares visando pôr fim ao conflito armado, submeteu esta segunda-feira ao gabinete do Presidente da República uma lista de 10 oficiais e generais para serem integrados na chefia da Polícia da República de Moçambique. Através dos órgãos de comunicação social, informamos a todo o povo moçambicano, ao corpo diplomático acreditado em Moçambique e ao grupo de contato que submetemos ontem, dia 15 de abril de 2019, ao Gabinete do Presidente da República a lista mista de 10 oficiais da RENAMO para ocupar os locais de comando de chefia no Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, segundo os compromissos assumidos no memorando de entendimento. Ossufo Momad apelou ainda ao Presidente da República para que cumpra a integração de outros elementos da RENAMO nas outras áreas que fazem parte do memorando. Apelamos ao Presidente da República para que flexibilize o enquadramento dos oficiais heroínos da RENAMO nos locais de comando de chefia nas áreas que faltam, nomeadamente Força Aérea, Marinha de Guerra de Moçambique, instituição que ensina e decide. Quanto ao processo de recenseamento eleitoral, que teve início nesta segunda-feira, a RENAMO fez as seguintes observações. Neste momento, devido à má fé da direção dos tais, estão sem painéis solares, cabos ou inversores, o que dificulta o arranque do recenseamento eleitoral em condições ótimas. Apesar destas dificuldades, o Presidente da RENAMO apelou à população no sentido de aderir em massa ao processo.
O processo de recenseamento eleitoral, tendo em vista as 6ª eleições presidenciais, que pela primeira vez vão eleger também governadores e assembleias provinciais, já está a registrar algumas queixas. O posto de recenseamento eleitoral do povoado de Tate, na sede da localidade de Zalala, aliás, e da sede da localidade de Zalala, arrancou tardiamente pelo fato de o mobile estar a registrar avaria, fato que obrigou os eleitores a permanecerem nas filas durante muito tempo. A nossa equipe de reportagem fez uma ronda ao nível do distrito de Quilimane, onde constatou a inoperância do mobile no povoado de Tate, que levou os eleitores a permanecer durante muito tempo à espera, de forma a exercer o seu dever cívico. Os mesmos lamentaram sobre esta situação. Notei que está faltando a máquina. É a primeira vez. E por seu turno, o supervisor do STAI disse que a demora na abertura do posto de recenseamento está mesmo relacionado com a avaria do mobile e que não está a permitir acessar o aplicativo de registro e impressão dos cartões de eleitores. O processamento normalmente começou tarde porque a máquina estava variada. Depois eles trouxeram a máquina dizendo que já estava bem. Chegamos também de novo no posto, continua a máquina na mesma situação que estava. Qual é o problema? O que é que não está a fazer a máquina? A máquina não está a conseguir acessar. Neste caso é o que? Não está a conseguir acessar os... de registro do eleitor. Esse problema que ainda nós temos. Então são 12 horas, já estão com esse problema desde que horas? Nós estamos com esse problema desde a hora que o mobile chegou, porque aquilo foi aquela hora das 10 e até então está a tentar conhecer. Quando isso permanecer, a nossa única expectativa é só ligarmos para a direção, darmos alguma informação, vermos se eles podem nos dar qualquer informação. Refere-se que esta brigada de recenseamento tem apenas 15 dias no povoado de Tate, sendo que depois dos mesmos vai seguir para o povoado de Supinho e para também poder recensear outros eleitores. Depois do ciclone Idai que assolou a zona centro do país, o governo diz estar a privilegiar a assistência humanitária e a distribuição de terrenos para a retoma da normalidade da vida das famílias afetadas pelo Idai na zona centro do país. E na sessão a vida esta terça-feira, em Conselho de Ministros, o governo nomeou Francisco Pereira para o cargo de diretor executivo do Gabinete de Reconstrução da zona centro do país após o ciclone Idai. Acelerar a distribuição de terrenos às vítimas do ciclone Idai é a prioridade do governo moçambicano como forma de restabelecer a vida normal nas regiões devastadas pelo ciclone que deixou luto e dor no centro do país. São dados avançados pela porta-voz do governo, Ana Conwana, no fim da 13ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, que fez saber que até o momento foram registrados mais de 5.000 casos de cólera, que causaram 8 óbitos, e mais de 10.000 pacientes diagnosticados com malária, nesta última doença, sem registro de mortes. Como medidas de resposta, portanto, o governo mantém a assistência às populações afetadas, incluindo, portanto, ações de monitoria. Recentemente tivemos, portanto, uma brigada do Conselho de Ministros no terreno, que registrou, portanto, como um dos registros, portanto, assinalados é o início, portanto, do regresso das populações, portanto, às suas zonas de origem, sendo que neste momento mantém-se, portanto, em centros de acomodação, continuam, portanto, 69 centros de acomodação ativos dos 164 que eram, portanto, inicialmente. O governo vai continuar, portanto, com esta assistência, acelerando o processo de atribuição de talhões para o reassentamento, portanto, das populações e melhorar, portanto, o processo de distribuição de alimentos em particular. Isto porque, em alguns casos, constata-se, portanto, que o processo, sobretudo das listas, portanto, não é muito claro, e o governo, portanto, vai trabalhar no sentido, portanto, de envolver cada vez mais as autoridades locais para que elas também possam continuar a monitorar o processo.
o Conselho de Ministros aprovou a resolução que nomeia o engenheiro Francisco Pereira para o cargo de diretor executivo do Gabinete de Reconstrução pós-ciclone Idai. Consta nas matérias aprovadas pelo governo nesta terça-feira o decreto que cria o Laboratório de Engenharia de Moçambique e, com o ANA, explica as competências deste órgão. O objetivo deste instrumento é ajustar o regime jurídico aplicável a esta instituição, as normas e princípios de organização e funcionamento dos institutos, das fundações e dos fundos públicos previsto no Decreto número 41/2018 de 23 de julho, em particular no que diz respeito à tutela administrativa e financeira, à estrutura orgânica e às atribuições dos órgãos de direção, bem como ao seu mandato e competências. Foi também matéria do governo nesta sessão o regime jurídico aplicável para o mercado de telecomunicações. O objetivo é definir normas e procedimentos sobre os mecanismos de análise de mercado de telecomunicações e da intervenção da autoridade reguladora neste setor, tendo em vista determinar a existência ou não de algum operador com posição significativa e, por outro lado, tomar medidas, caso se comprove, tanto a existência deste operador, medidas adequadas a prevenir, mitigar ou eliminar possível situação de abuso de posição dominante. E com o incremento do volume de água na bacia dos pequenos Lubombos, através do rio Umbeluz, no quadro dos acordos alcançados com o Reino de Eswatini, o governo diz esperar um encaixe de 110 milhões de metros cúbicos de água, que vão garantir o fornecimento normal de água à região de Grande Maputo até dezembro do ano em curso. Ao mesmo tempo que o governo privilegia a assistência humanitária e a distribuição de terrenos para o retomar da normalidade da vida dos afetados pelo ciclone Idai, o mesmo executivo vai privilegiar a construção de infraestruturas económicas e sociais dentro do plano de reconstrução das zonas afetadas pelo ciclone. Na mesma senda, o governo, através do ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, estipulou 3 semanas como prazo final para a apresentação de relatórios sobre necessidades e prioridades do plano de recuperação. Este é o segundo encontro do género a se realizar no país. Findas as fases de salvamento e busca de vítimas e recuperação após ciclone Idai, o governo moçambicano tem agora a missão de iniciar a terceira e última fase, a de reconstrução das zonas afetadas. Foi neste espírito que representantes do governo, com destaque para o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos e parceiros de cooperação internacional, reuniram-se esta terça-feira em um seminário em Maputo para a consolidação e implementação do plano de recuperação da Beira e outras zonas afetadas pela recente catástrofe que trouxe vida a 602 pessoas só em Moçambique. Se por um lado nós recuperamos sim o tecido humano e sem termos as infraestruturas, quer sejam econômicas e sociais, estaríamos a hipotecar, portanto, o progresso deste mesmo tecido humano. Da razão pela qual pretendemos também dar a devida atenção, e por essa razão temos esta terceira fase que é de reconstrução, as infraestruturas econômicas e sociais, falamos de escolas, hospitais, estradas, pontes, linhas de transmissão, portanto, um manancial de aspectos que concorrem então para que a recuperação da atividade, quer social, quer econômica, possa ocorrer com a maior celeridade possível. Portanto, achamos que as duas componentes, social, infraestrutural, humana e inclusive também a componente econômica, todas elas devem estar interligadas dentro deste pacote de reconstrução.
O ministro reiterou também a necessidade de se construir infraestruturas mais resilientes devido à vulnerabilidade do país face às mudanças climáticas. Temos que incorporar as componentes de resiliência com base no histórico que o país tem estado a registrar nos últimos anos, com base também na experiência que os parceiros trazem dos outros países. Portanto, é incontornável com que possamos agora adaptar o nosso país a estes fenômenos decorrentes das alterações climáticas. Por sua vez, o embaixador da União Europeia em Moçambique louvou o trabalho do governo face ao desastre e garantiu continuidade do apoio internacional na chamada fase de reconstrução. Eu acho que o governo tem feito um bom trabalho e todos nós, os parceiros, tem havido também uma solidariedade internacional e uma ajuda imediata que vai continuar. Ainda há muitas pessoas que estão nessa situação de necessidade, mas também é importante começar já a pensar, a trabalhar na reconstrução. Ainda durante este seminário de capacitação, de avaliação de metodologias de recuperação após crise, padronizada pela União Europeia, Organização das Nações Unidas e outras entidades internacionais, o governo avançou que tem 3 semanas para definir as necessidades e prioridades da reconstrução. Mais de 100 jovens da região sul do país encontram-se na vila do Belém para debater e delinear estratégias que permitam que eles façam parte do desenvolvimento econômico do país. Este é o segundo encontro do género a se realizar no país, depois do primeiro que teve lugar na região norte, e todos co-organizados pelo FDC em parceria com a ADS, e visam unir e municiar os jovens de ferramentas para que sejam capazes de participar no desenvolvimento econômico do país. Jovens participantes dizem ser uma mais-valia a realização do seminário, pois sairão do mesmo com alguma ideia de como poderão contribuir para o crescimento econômico deste país. E a partir deste encontro, eu penso que todos os jovens vão sair daqui com alguma ideia. E o mais importante é que nós vamos sair com ideias de empreendedorismo, ideias para sanar a questão da empregabilidade, que eu penso que é o foco deste encontro também. E de jovens para jovens nós vamos procurar soluções. Eu penso que todos juntos aqui podemos, melhor que ninguém, identificar e saber o que é que está a falhar como jovens. E também nós estamos aqui para poder ajudar e falar para os jovens que devem ter coragem de encarar os desafios da vida. Dizer para eles que os desafios que eles vêm enfrentando na vida, eles não vão vencer esses desafios somente se baseando em se refugiar para o consumo de drogas, o consumo de álcool, porque são essas coisas que nós temos visto que têm paralisado muitos jovens em avanço. Pôr os jovens a debater o país é o principal objetivo do encontro, tal como afirma Adriano Novonga, diretor do ADS, Centro de Ideias, co-organizador do evento. Para Zélia Menete, diretora executiva do FDC, o evento tem em vista unir e municiar os jovens, pois eles encontram-se fragmentados, e explica. Estamos aqui para colocar os jovens no centro do pensamento e da ação para o desenvolvimento em prol de uma mudança transformacional, para que a nossa sociedade não só pensa os jovens, pensa no lugar para os jovens. Então temos esses jovens de 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 35 anos, e pomos os jovens eles já se organizarem eles próprios, sendo esta uma plataforma igual para todos, equaliza todos esses grupos, os representantes desses grupos fragmentados estão aqui para que se pretende ser uma plataforma comum, de que ele de uma forma não fragmentada, portanto, uma forma harmoniosa, uma forma holística, ele possa dialogar. Este seminário vai ter a duração de 3 dias e reúne jovens do sul do país e ainda os participantes do primeiro encontro similar. Algumas mulheres moçambicanas estão a conquistar a sua independência financeira através do empreendedorismo. Acompanhe a seguir histórias de 2 mulheres que decidiram numa sessão de debate contar as suas histórias de como se tornaram empresárias a partir de pequenos negócios, tais como venda de frangos e comida.
A biblioteca da sede da Universidade Pedagógica acolheu esta terça-feira uma palestra alusiva ao mês da mulher e que tinha como tema o empreendedorismo feminino. Durante a palestra, várias mulheres falaram das suas experiências no mundo do empreendedorismo e de como chegar ao sucesso a partir de pequenos negócios. Maura Manhissa, 30 anos de idade, diz que começou o seu negócio com 200 pintos, mas hoje já é uma empresária na área de avicultura. Eu comecei por empreender nesta área avícola, mas eu quero acreditar que tem muitas outras áreas que nós, as mulheres, podemos empreender. Algumas gostam de fazer bolos, algumas gostam de fazer salgados, algumas vão buscar cabelos, algumas vendem bolsas, é muita coisa que nós podemos fazer. Então, mulheres, eu quero fazer um convite nesta manhã. Aquele sonho que está adormecido, ele pode se concretizar. É só um querer dentro de si. Selma Almeida é uma empresária de sucesso na área de catering, mas diz que começou o seu negócio vendendo sopa na rua. E meu sonho era escritório, fato, cabelo arranjado, batom, perfume. Naquele dia eu saí para ir ter com os taxistas e os lavadores de carro e eu disse: tem sopa na segunda-feira, eu quero que vocês provem a minha sopa. E foi exatamente como eu estou a contar. Segunda-feira eu fiz sopa, chamei os lavadores de carro, distribuí em tigelas, aquelas que vendem no semáforo a 10 meticais, distribuí gratuito. E eu disse: se quiserem, venham amanhã, mas amanhã já tem preço. Não podia continuar a oferecer. Eu estava a inventar uma forma de eu ficar ocupada. Eu usava meu tempo para deixar a minha filha e mandar currículos. Mas eu sempre fui uma pessoa que acordava e começava a materializar o meu dia e exigia de mim um sucesso no final do dia. E a minha sopa acabou. A palestra contou com a presença do magnífico reitor da Universidade Pedagógica e grandes figuras femininas na área do empreendedorismo, como Mude Maleana. Momento para um brevíssimo intervalo no Jornal da Manhã. Não saia daí, nós voltamos a seguir com mais atualidade. Até já! Star Alliance member. Seja bem-vindo à segunda parte do Jornal da Manhã, edição de 17 de abril de 2019. Um dia que se espera que seja de céu muito nublado, localmente pouco nublado e também com ocorrência de alguns aguaceiros para todas as zonas do país. Falamos da zona centro, norte e também da zona sul. É chegado o momento de avaliarmos, ou seja, de vermos como é que está o comportamento da nossa moeda face às outras moedas que circulam no mercado financeiro moçambicano. Falamos do dólar, euro e rand. Realização aqui na tela, as principais moedas que circulam no mercado nacional. O dólar está à compra a 63,8 e a venda a 66,1. Aqui temos o euro a 72,7 a compra e 73,44 a venda. A seguir temos o rand, que é a terceira moeda com alguma força que circula aqui no mercado moçambicano, a 4,53 a compra e 4,61 a venda. É chegado agora o momento de passarmos para uma outra fase deste nosso Jornal da Manhã. Vamos avaliar as capas que circulam na manhã deste dia 17 de abril. Aqui na tela trazemos a capa primeiro do jornal O País. Temos aqui uma foto bem destacada da antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, e também antiga governadora da província de Sofala, bem como ex-embaixadora de Moçambique em Angola.
Aqui nas escritas vem Helena Taipo detida, tal como destacamos neste jornal. Helena Taipo foi detida na tarde de ontem e é acusada de corrupção, propriamente de receber 100 milhões de dólares do INSS de forma ilegal. 100 milhões de dólares não, 100 milhões de meticais. Temos aqui um outro título de destaque, que também foi destaque aqui no Jornal da Manhã. Nini Satar justifica a fuga ilegal do país com risco de ser assassinado. Nini Satar começou a ser julgado ontem na cadeia de máxima segurança da BO, vulgo BO, e diz que não falsificou os documentos e fugiu do país temendo ser assassinado. Vamos a um outro título, aqui mais abaixo. Buchile destaca subida de índice de crimes no país e logo ao lado mineiro morre soterrado em Cabo Delgado. Vamos avançar para uma outra capa. Vamos ver a capa do jornal eletrónico Mídia Fax e perceber o que é que destaca para esta manhã de dia 17 de abril de 2019. Realização, vamos avançar para outra capa. Temos aqui o destaque do caso Nini Satar, que começou a ser julgado ontem. O antitítulo diz: Nini no julgamento do uso de passaporte com nome falso, quando a função é safar os que ainda têm algo a perder. Com respostas que circulam entre não sei, não me lembro, Nini Satar atribuiu ao alto funcionário da migração a culpa pela produção do passaporte falso. Próxima audiência de julgamento está marcada para o dia 3 de maio, ou seja, para o próximo mês. Vamos avançar para uma outra capa, lembrando que Nini Satar é acusado neste momento de 3 crimes, por violação do estado de liberdade condicional, por falsificação de identidade e também por falsificação de passaporte. Agora está a ser julgado por este primeiro crime, que é a falsificação de passaporte, que junta outros 12 arguidos, uma funcionária do Serviço Nacional de Migração e também um conhecido seu que permitiu a facilitação, ou seja, que se usassem os seus dados para facilitar a falsificação do documento. Temos a capa do canal de Moçambique, destaca zanga entre mentores da dívida oculta, acaba em pedido de indenização. Aqui em letras bem garrafais, vem escrito não são sérios, e temos aqui nas fotos a imagem também do Presidente da República. O canal de Moçambique fala de uma acusação e pedido de indemnização que a Priv Invest pediu para os mentores da dívida oculta dentro de Moçambique. Mais abaixo fala-se ainda da dívida oculta. Morreu um dos arguidos da dívida oculta. Estes são os títulos que pode ler na imprensa nacional que circula nesta manhã. Nós, cá deste lado, vamos avançar com outras notícias e na arena internacional o presidente francês Emmanuel Macron promete reconstruir a Catedral de Notre-Dame, que ficou parcialmente destruída devido a um incêndio na última segunda-feira. Com as chamas em Notre-Dame sob controlo, Emmanuel Macron assegurou ter sido evitado o pior. Nas imediações do incêndio em Paris, o presidente francês prometeu dar início à reconstrução. Os meus pensamentos estão com todos os nossos compatriotas, porque Notre-Dame de Paris é a nossa história, a nossa literatura, o nosso imaginário, o lugar onde vivemos todos os nossos grandes momentos, as nossas epidemias, as nossas guerras, a nossa libertação. É o epicentro das nossas vidas, é o ponto de referência a partir do qual partem as distâncias e de medida a partir de Paris, afirmou o presidente francês. A causa do incêndio ainda não foi determinada, mas as autoridades admitem poder estar relacionada com as obras de renovação a decorrer no edifício. De acordo com a Procuradoria de Paris, os investigadores estão a considerar o incêndio como um acidente. Construída em 1163, Notre-Dame resistiu à Revolução Francesa e a 2 guerras mundiais. Mais de 850 anos de história num monumento classificado como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco em 1991. Em 856 anos de história, a Catedral de Notre-Dame permaneceu praticamente ilesa. Ameaçada pela Revolução Francesa, a Catedral acabaria por passar por 2 guerras mundiais sem danos. No entanto, o incêndio desta segunda-feira fez colapsar o telhado
e o pináculo do edifício, datados do século III. A perda, dizem os arquitetos, é insubstituível, um golpe na herança da arquitetura gótica do país. A catedral é ainda o lar de relíquias da Paixão de Cristo, entre as quais um fragmento da coroa de espinhos com a qual Cristo terá sido coroado pelos soldados romanos, um artefato já dado como salvo das chamas. A mesma sorte poderá não ter tido 3 janelas de rosáceas medievais que remontam ao século XIII. Relatos ainda não confirmados indicam que os vitrais terão explodido devido ao calor intenso que se fez sentir durante o incêndio. Estima-se também que um friso de madeira datado de 1300 não tenha sobrevivido às chamas. Notre-Dame foi o palco de vários momentos históricos de França. Cenário de casamentos célebres como o de rei Henrique IV e do imperador Napoleão, a catedral foi também palco para a celebração da libertação de Paris em 1944, com um serviço de ação de graças. A salvo do incêndio, ficaram 16 estátuas e algumas obras de arte por terem sido retiradas do edifício dias antes e para serem restauradas. Ícone de Paris, a catedral é patrimônio do mundo, eternizado em múltiplas obras e célebres pela mão do escritor Victor Hugo, através do romance adaptado para o cinema, O Corcunda de Notre-Dame. Danos enormes para o mundo e principalmente para a Igreja Católica e para os franceses. Avançamos com outras notícias. A queda do governo sudanês e as promessas dos militares parecem não ter sido suficientes para dispersar os manifestantes acampados em redor do quartel-general da capital, Khartoum. Os manifestantes exigem uma justiça e uma transição rápida e para um regime civil. Os manifestantes bloquearam os esforços dos militares que tentavam dispersar as multidões. O governo caiu, mas nós ainda temos exigências. Estamos à espera que sejam satisfeitas. Queremos que todos os líderes do antigo regime sejam entregues para o julgamento internacional ou que enfrentam a justiça aqui no Sudão e para nós vermos com os nossos próprios olhos, afirma Safia Ahmed, uma manifestante. Os militares estão a formar um Conselho Militar de Transição com vista a organizar a mudança para um governo civil. O que queremos de vocês, espero que todos concordem, é, dentro de um curto período, encontrar um indivíduo independente e patriótico e para o cargo de primeiro-ministro, disse Yasser Attar, membro do Conselho Militar de Transição. Após meses de protestos, na quinta-feira passada, os militares anunciaram que haviam detido o presidente Omar al-Bashir no poder há 30 anos. Voltamos à Arena Nacional e ao assunto de destaque deste jornal. Helena Taipo, antiga Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, também antiga Governadora da província de Sofala e ex-embaixadora de Moçambique em Angola, foi detida na tarde de ontem. Helena Taipo é acusada de ter desviado 100 milhões de meticais do INSS. É exonerada no passado dia 27 de março pelo presidente da República, Filipe Jacinto Inhosse, do cargo de embaixador de Moçambique na República de Angola. Helena Taipo é acusada de ter desviado cerca de 100 milhões de meticais do Instituto Nacional de Segurança Social em 2014. Recentemente, a antiga governante foi ouvida pelo Gabinete de Combate contra a Corrupção. Segundo a acusação do Ministério Público, o valor terá sido desviado pela antiga Ministra do Trabalho dos cofres do Instituto Nacional de Segurança Social em troca da assinatura de contratos de investimentos imobiliários e prestação de serviços entre o Instituto e diversas empresas. Além dos desvios, Taipo terá também recebido ajudas de custos indevidas. Helena Taipo foi ministra do Trabalho nos 2 mandatos de Armando Guebuza e de 2015 a 2018 foi governadora da província de Sofala. Segundo Carta de Moçambique,
Esta não é a única detenção desta terça-feira. Lúcio Sumbana, filho do político empresário Antônio Sumbana, atualmente membro da Assembleia Municipal de Maputo, terá sido detido no âmbito do processo que investiga o caso de corrupção envolvendo Helena Taipo. Helena Taipo é detida 20 dias depois de ter sido exonerada do cargo de embaixadora de Moçambique em Angola. Outro caso que marca a atualidade nacional é o julgamento de Nini Satar, que iniciou ontem. Nini Satar foi capturado no ano passado na Tailândia e é acusado de 3 crimes. Nini Satar é acusado de violar as regras de liberdade condicional, uso de passaporte falso e de falsa identidade. Ao todo, são 3 arguidos que estão a ser julgados, nomeadamente Mohamed Abdul Satar, mais conhecido por Nini Satar Sahim. Aliás, Nini Satar e Sahim Mohamed Aslam, bem como Cidália Esmeraldo dos Santos. A data dos fatos, a funcionária do Serviço Nacional de Passaportes, aliás, a funcionária do Serviço Nacional de Migração, responsável pelo setor de produção de passaportes biométricos, Cidália Esmeraldo dos Santos, teria facilitado passaportes biométricos a vários cidadãos, incluindo a Mohamed Abdul Satar, mais conhecido por Nini Satar. Já Sahim Mohamed Aslam é acusado de ter sido a pessoa que pediu a emissão de passaporte biométrico contendo os seus dados de identificação civil e autorizou que no mesmo constasse a fotografia de Nini Satar. Por questões de segurança, o julgamento decorre na penitenciária de máxima segurança, vulgo BO. Vamos atualizar a informação meteorológica para o dia de hoje, as temperaturas mínimas e máximas na tela. Foi um prazer ter estado a trabalhar para si. Muito obrigado pela preferência. Este é o Jornal da Manhã e você pode assisti-lo também no YouTube. É só ir à plataforma e escrever TIM-TV espaço televisão. Nós somos a TIM, a televisão de profissionais comprometidos em trazê-lo toda a atualidade informativa de forma responsável, objetiva e transparente. Muito obrigado pela companhia e até amanhã às 8.